Estamos ao vivo para todo mundo que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Tá chegando agora mais um programa chamado de Worship Backstage. Mais um programa que nós estamos juntos. Você que está acompanhando de longe e de perto, seja muito bem-vindo, tá bom? Estamos começando mais um programinha de meu Deus. Mais um programinha de Jeová. Eita, caiu aqui minha câmera. O que será que aconteceu? Vamos ver lá. Pronto, tô de volta. Lembrando pra você que estamos todos os domingos, todos os sábados e domingos aqui na Rádio Visão em Cristo, tá bom? Então você pode acessar o nosso link, conhecer a nossa rádio lá no link que tá na descrição aqui, que é o comunidadevisãoemcristo.com.br. E também você pode participar, tá? Você pode participar do nosso programa, do nosso programinha dos meu Deus, pelas redes sociais, tá bom? Você pode deixar o seu comentário aqui no YouTube, tá bom? Deixando o seu comentário. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito produtivo para todos nós, tá? Então tenho certeza que vai ser muito bom. E também nós estamos entrando ao vivo agora. Tô acabando de colocar as informações lá. Deixa eu só terminar. Aproveita, compartilha, você que está me ouvindo aqui agora. Compartilha essa live, tá bom? Dá uma compartilhada. Estamos abrindo agora uma sala no Spaces. O Spaces lá do X, tá bom? Para você que está nos acompanhando, pronto. Estamos no ar em todos os lugares. Seja no Spaces, seja lá no YouTube ou na nossa Rádio Visão em Cristo, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um programa, tá? Não esquece de conhecer, você que não é patrocinador, considere se tornar patrocinador da Rádio Visão em Cristo. O link vai estar na descrição, tem o QR Code aí também na tela. Você se tornando patrocinador, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como colunas de reflexões, vídeos exclusivos, entrevistas e muita coisa legal, muita coisa bacana que estão exclusivamente para as pessoas que ajudam esse trabalho a continuar, tá bom? E no tema de hoje do nosso episódio de hoje do nosso Worship Backstage, nós vamos falar sobre a diferença entre servir e ajudar. Ontem eu deixei uma enquete rolando lá no nosso Instagram. Você pode procurar o nosso Instagram, @Rádio Visão em Cristo, ou também o Instagram da nossa comunidade Visão em Cristo, que é o CE Visão em Cristo. Nesse Instagram você pode acompanhar lá tudo que está acontecendo aqui, antecedência de programas, quando a gente vai entrar ao vivo e muita coisa legal, tá? Então tudo isso você pode acompanhar. Eu coloquei uma minha enquete recentemente lá ontem, se as pessoas sabiam, se você que acompanha a gente sabia a diferença entre servir e ajudar. Porque muitas das vezes nós estamos mais ajudando do que servindo. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso nesse programa de hoje. Lembrando que também estamos com uma... já disse isso, mas eu vou reforçar. Estamos com uma sala aberta lá no Spaces, tá? Do Twitter, antigo Twitter, agora é X, onde você pode entrar lá, levantar a mão, participar com a gente e bater um papo sobre esse assunto, que eu acredito que vai ser bem enriquecedor para você que acompanha o nosso trabalho, tá bom? Estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube, para você que está ouvindo só na rádio, tá? Ou você que está ouvindo só no Space, estamos ao vivo nessas áreas também. E por fim, não menos importante, você também pode acessar a nossa Web Store, tá? A nossa Rádio Store, que é a nossa lojinha da rádio, e você pode também ajudar comprando os produtos que lá estão expostos, camisetas, né, estampas personalizadas, tudo isso lá na nossa rádio. Você pode encontrar lá no comunidadevisãoemcristo.com.br/rádio store, tá? Tudo isso está disponível para você lá. Avisos dados, tudo certinho. Então bora começar? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá certo, vamos começar esse programazinho de meu Deus. Que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tá tudo certinho aqui. Tudo certinho. Vamos ver aqui. Só no Spaces aqui, gente. Eu tenho que conferir se tá tudo certinho. Só um segundo. Vou dar um segundinho. É o tempo de eu conferir aqui. Você deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vamos ver se tá tudo certo. Vamos lá ver se tá tudo certinho.
Tudo ok, tudo nos conformes. Deixa eu ver aqui. Já tá aberto, tudo certinho. Vamos ver se tá certinho aqui no meu celular também. Certinho. Acho que tudo certinho. Beleza, vamos nessa? Que aparece muita gente. Tá bom? Estamos ao vivo agora no Spaces. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Vamos lá. É isso aí. Gente, por que eu trouxe esse tema? Porque eu trouxe esse tema se você sabe a diferença entre servir e ajudar. Porque na maioria das vezes nós estamos confundindo o ajudar com o servir, tá? Por que, Jonathan, nós estamos confundindo o ajudar com o servir? Eu vou trazer aqui a diferença, algumas diferenças, eu quero começar a trazer nesses pontos as diferenças entre servir e ajudar. E eu trouxe um verso bíblico para me embasar e eu quero já ler ele com você aqui. Deixa eu pegar minha anotação. Tá? Pegar minha anotação aqui para ler com você esse verso bíblico, tá? Deixa eu ler aqui com você. Deixa eu pegar aqui minha anotação. A gente sempre faz alguma coisa respaldada na Bíblia, né? O verso que eu quero ler com você é João, Evangelho segundo escreve João, tá bom? Capítulo de número 6, verso de número 38. João capítulo 6, verso 38. João capítulo 6, verso 38, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou, tá bom? Esse é o versículo que eu quero ler com você. Mais uma vez, é um versículo que eu quero usar como um embasamento para nós falarmos sobre esse tema no dia de hoje, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, tá bom? Então, a primeira reflexão que nós temos que fazer é como que o próprio Jesus Cristo ele enxerga, ou ele enxergou, tá? Essa questão do servir, essa questão de servir as pessoas, porque Jesus Cristo, ele veio para trazer em nossas vidas um caminho de salvação. Ele veio trazer a salvação para as nossas vidas. E ele vem trazendo em sua mensagem, ele vem trazendo como mensagem, ele vem trazendo como ensinamento, como exemplo a ser seguido. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos um exemplo a ser seguido. Ele narra como que ele vem e por que ele vem e como que ele vai fazer isso, né? Então ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o primeiro cerne da nossa reflexão no dia de hoje é entendermos que nós estamos fazendo algo, né? Quando nós estamos se voluntariando a servir a Deus, quando nós estamos se voluntariando a servir na casa do Senhor, a servir ao Evangelho, a servir as coisas de Cristo, nós temos que entender que não é para nós nos engrandecermos, não é para nós crescer, mas sim para que a presença do Senhor cresça em nossas vidas, para que a presença do Senhor venha se manifestar em nossas vidas. E eu quero começar tocando em alguns pontos que eu acho interessante de nós falarmos sobre esse tema, de nós tocarmos nesse tema, tá? De nós falarmos disso, porque muitas das vezes estamos confundindo o servir as coisas de Deus, ou servir a obra do Senhor, ou servir o Evangelho, ou servir a igreja, muitas das vezes com o carreirismo, como uma parte de carreira, ganhar os seus títulos, engariando e crescendo, e muitas das vezes confundimos isso. Um bom exemplo é que Jesus Cristo, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, mesmo tendo todo o poder no céu e na terra, ele chega um momento da sua jornada com os discípulos, ele chega um momento ali que está andando com os discípulos, chega um momento da convivência de Jesus Cristo com os discípulos, e em um determinado momento ele chega para os discípulos e propõe lavar os pés dos seus discípulos. Então, isso não era concebível para aquela época, não tinha lógica nenhuma, né? Porque normalmente o sábio daquela época, a pessoa que tinha mais entendimento, aquela pessoa que era reconhecida como uma autoridade
normalmente não lavava os pés daqueles que eram seus discípulos, mas Jesus Cristo foi, de certa forma, a contramão, né, daquilo que era pregado, daquilo que era feito como costume na época, para algo totalmente diferente. E o que era totalmente diferente? Ele para e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele para e lava os pés dos seus discípulos como um exemplo de que o maior, ele serve o menor. Ele está ali para servir. E aí eu quero começar a falar para você, trazer um ponto de reflexão para todos nós que trabalhamos em toda a parte técnica, porque aqui no nosso Worship Backstage, no nosso podcast, a gente traz tanto a parte espiritual quanto a parte técnica, ideias, né, e dicas para toda essa parte do backstage, do que rola nos cultos, nos nossos cultos, porque a igreja tem se modernizado. Estamos vivendo um momento de atualizações, de modernidade, estamos vivendo um momento aí de atualizações, e nessa atualização nós não podemos perder os princípios, alguns valores que são importantes. Então, para você que trabalha na parte da projeção, da parte de iluminação, para você que trabalha fazendo as lives da igreja, fazendo os quartos, você que é o cameraman, você que também é um levita, você que toca, você que é um músico, você que é um ministro de louvor, a gente tem que entender que tudo que nós fazemos, todo o nosso desempenho na casa do Senhor, todas as nossas atividades não são para nossa glória, não são para nossa honra, mas sim para que o nome do Senhor, para que o Evangelho seja disseminado, para que o Evangelho seja pulverizado na vida das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu quero trazer alguns pontos de reflexões para nós. Vai comentando aí, você pode comentar, tá? Então, o tema da nossa live, eu separei algumas diferenças aqui que eu achei interessante sobre de quem serve, a diferença de quem serve e a diferença de quem ajuda, tá bom? Eu separei alguns tópicos aqui que eu acho que vai ser legal. A primeira diferença para de quem serve e para quem ajuda é que quem ajuda escolhe quando ajudar, diferentemente de quem serve, que está sempre disponível. Então, um ponto é esse. Olha que interessante, porque quem ajuda sempre tem outras prioridades, tá? Normalmente trata as coisas de Deus, ou o desenvolvimento da sua carreira, o desenvolvimento do aprendizado, muitas das vezes como maior prioridade para crescer na carreira profissional, crescer em outras áreas da vida, e aí acaba escolhendo quando está disponível para ajudar, diferentemente daquele que serve. Aquele que serve, ele trava, né? Ele deixa um período separado, um período travado da sua vida, travado da sua agenda para servir, porque ele está sempre disponível naquele momento para fazer as coisas de Deus. Então, primeira reflexão que nós temos que fazer é: você tem separado, né? Nós temos separado um tempo para as coisas do Senhor. Tipo, se você trabalha na parte técnica, se você trabalha na parte de iluminação, na parte técnica da igreja, você tem separado um tempo, né? Você tem travado a sua agenda, um tempo fixo para fazer essas coisas, ou você tem feito quando você está disponível, você tem feito quando dá vontade de fazer. Então, o primeiro ponto que eu quero separar com você é esse: de quem faz, de quem serve, de quem ajuda. Que quem ajuda sempre, quem ajuda quando tem disponibilidade, ajuda quando está disponível, ajuda quando tem tempinho para ajudar, diferentemente de quem serve. Quem serve trava sua agenda, quem serve está sempre disponível naquele mesmo horário, quem serve está sempre disponível para fazer aquilo que se propôs a fazer, tá bom? Então essa é a primeira diferença, tá? Segunda diferença que eu separei aqui de quem serve para quem ajuda. De quem ajuda busca elogio, diferentemente de quem serve. Que quem serve busca o bem-estar do outro. Olha que interessante, que quem ajuda busca sempre ser elogiado, porque ele está fazendo algo para ser visto, ele está fazendo algo para que as pessoas reconheçam o seu talento, reconheçam a sua capacidade técnica, reconheçam as suas capacidades, reconheçam seus talentos, suas habilidades, diferentemente de quem serve. Quem serve ali está preocupado no bem-estar do outro, de como o outro tem se sentido, como o outro está se sentindo. Então, um exemplo disso, um exemplo bíblico, é que o próprio Jesus, quando
ele vai dizer lá na carta de Filipenses, quando Jesus Cristo é usado como referência, ele diz assim, que ele aniquilou-se, mesmo sendo Deus, por amor de nós. Então, ele se rebaixou, ele abriu a mão de sua glória, ele abriu a mão de sua grandeza, ele abriu a mão de tudo que ele tinha, de quem ele era, no sentido de todo o poder e toda a glória, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Então, ele abriu mão de tudo isso, para que se fazer em forma de homem, ele se fazer como nós, para que nós tivéssemos um caminho, para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação, para que nós tivéssemos essa oportunidade de ser salvos, para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos alcançados pelo Senhor Jesus, tá? Então, essa é a primeira diferença, né, que nós percebemos. Usando o exemplo do próprio Jesus Cristo, é que Jesus Cristo, ele se fez carne para resgatar algo de nós. E muitas das vezes, e isso é muito interessante, que muitas das vezes nós, quando estamos ajudando, quando confundimos os nossos sentimentos, quando confundimos o que nós estamos fazendo, na maioria das vezes nós procuramos um elogio dos nossos líderes, procuramos ser elogiados pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né? Sempre estamos buscando ser elogiados, recebermos algum tipo de reconhecimento por aquilo que nós estamos fazendo. E é aí que está o segredo. Diferentemente de quem serve, busca o bem-estar do outro. Ele não está procurando a glória, o reconhecimento daquilo que faz. Porque nós estamos, no nosso dia a dia, estamos treinados a sempre buscar o reconhecimento. Sempre buscar um reconhecimento na nossa família, tá? Então, muitas das vezes, estamos buscando ser reconhecidos na nossa família, sermos reconhecidos no nosso trabalho, sermos reconhecidos na nossa congregação, no nosso ministério. E o ponto é esse, tá? Se você está buscando reconhecimento, então você não está, ao fazer a obra do Senhor, você está buscando reconhecimento, você não está servindo, você está ajudando. E quem ajuda busca elogios, quem ajuda busca reconhecimento, quem ajuda busca agrado, quem ajuda busca esse agrado para receber seu reconhecimento, diferentemente de quem serve. Porque quem serve entende que a honra vai para Deus, a glória vai para Deus. Você já parou para pensar, você que faz a parte técnica da transmissão do culto da sua igreja, você que faz a transmissão, a projeção, a iluminação, ou você mesmo que está no altar, tá? Você que está no palco, no altar, você que está em cima do púlpito, você que toca, você que faz a parte de ministração, você já parou para pensar que se você ficasse 5 anos, 10 anos ministrando e ninguém nunca elogiasse o seu trabalho, ninguém nunca agradecesse pela sua ministração, se ninguém nunca dissesse que a sua ministração foi linda, que o seu louvor foi lindo, que a forma que você cantou foi uma forma impactante, se ninguém nunca te elogiasse, você continuaria fazendo o que você faz? Se você nunca fosse agradecido, se ninguém agradecesse, né? Se ninguém te agradecesse pelo trabalho que você faz, você continuaria fazendo? Você já parou para pensar nisso? Porque, quando nós estamos no serviço do reino, ao serviço pelo reino, quando estamos fazendo algo pelo reino, quando estamos fazendo algo para Cristo, nós entendemos que não é para nossa glória, não é para nossa honra, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. E por mais que nós não sejamos reconhecidos, e é a parte que nós como homem e nós como seres humanos, a parte que mais dói é essa. Porque muitas das vezes queremos ser reconhecidos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Não estou falando que é errado o seu pastor reconhecer o seu trabalho, não estou dizendo que é errado as pessoas ao seu redor reconhecer o seu esforço. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso não pode ser o motivador, não pode ser a nossa motivação, o nosso combustível para continuar fazendo o que nós fazemos, seja na parte técnica, seja na parte audiovisual, ou seja, muitas das vezes você ministrando, tocando, sendo músico, sendo ministro de louvor. Por mais que as pessoas não te elogiem, por mais que as pessoas te elogiem, no caso, isso não pode ser o combustível, não pode ser o fator, não pode ser a causa que te impele a fazer o que você faz, tá bom? Então, esse é mais um ponto
que eu separei, que é a diferença de quem serve para quem ajuda, tá bom? Deixa eu ver aqui as minhas notações. Então a gente foi o segundo ponto. Deixa eu dar um enter aqui para me marcar. Tá, terceiro ponto. De quem ajuda para quem serve. Quem ajuda não cria laços com a equipe. Quem ajuda não cria laços na sua comunidade, na sua igreja. Tá? Diferentemente de quem serve. Quem serve acaba criando um pacto. Tá? Entende, veste a camisa. Porque quem serve entende que está fazendo algo pelo reino. Entende que o que está fazendo é algo que vai ser uma bênção para a vida das outras pessoas. Então ele entende esse aspecto, ele entende o propósito, tá? Ele entende o que ele está fazendo. E aí ele faz isso. Ele entende que servir a Deus, servir ao Senhor, vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Então ele começa a entender e vestir a camisa, estar pronto para fazer. Ele entende que o que ele faz, faz diferença para as pessoas. Então ele veste a camisa do seu ministério, ele faz um pacto com as pessoas que estão ao seu redor. E ele leva essas amizades, ele leva esse companheirismo para onde ele for. Ele entende que ele está junto com a igreja de Deus. Ele faz parte da igreja de Deus. Ele é ele é... A gente sumiu a palavra aqui tá na ponta da língua. Eu vou tomar uma água pra ver se eu lembro a palavra. Peraí. O ponto é que quem serve entende que ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte. Ele não é o corpo. Ele entende que ele faz parte do corpo de Cristo. Ele entende que ele é essencial para o crescimento da igreja. Ele não é sozinho, porque muitas das vezes é isso. E é aí que está, diferentemente de quem ajuda. Quem ajuda é não criar laços com a equipe, seja a equipe técnica, né, as pessoas que estão ao seu lado fazendo a transmissão, as pessoas que estão ao seu lado ali fazendo a projeção, fazendo os cortes de câmera, a equipe que está ao seu redor. Você não cria laços com essas pessoas. Você acaba entendendo isso como um trabalho, né? Você acaba levando isso como um trabalho, como uma atividade, e não cria laços com as pessoas que estão ao seu redor, não cria laços com as pessoas que estão junto com você. E então o ponto aí é que você entenda isso, é que muitas das vezes você tem que entender que quem ajuda não cria laços com a equipe, não se preocupa com a equipe, não se preocupa com as pessoas. E foi até o tema desse mês, lá na comunidade de Visão em Cristo, na nossa comunidade de Visão em Cristo, aqui na nossa comunidade de Visão em Cristo, foi o tema desse mês, que foi comunhão. Porque nós entendemos que quando fazemos parte de Cristo, sentimos falta das outras pessoas, sentimos falta dos irmãos que não estão indo para a igreja, sentimos falta das pessoas que não podem ir para o culto, sentimos faltas, se preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque queremos ajudar e ser uma ferramenta de bênção para a vida dessas pessoas, diferentemente de quem ajuda. Quem ajuda não cria laços, cria distância. Quem ajuda não está junto, não cria um L, não cria um pacto com as pessoas que estão ao seu redor. Então é mais um ponto que eu separei aqui da diferença de quem ajuda para quem serve, tá bom? Vamos lá para mais um. Estamos chegando no penúltimo. O penúltimo ponto é de quem ajuda não valoriza o tempo do outro, diferentemente de quem serve. Quem serve coloca o tempo do outro acima do seu. Então é uma coisa interessante nesse ponto, é que muitas das vezes é até uma auto-reflexão. Muitas das vezes nós queremos que o outro sempre entenda que nós temos trabalho, que nós temos fazeres, faculdades, estudo, casa, relacionamento. Queremos sempre que o outro entenda que nós temos as nossas dificuldades, que nós temos os nossos problemas, que nós estamos sempre na correria. E aí quando estamos sempre atrasados, né? Quando estamos sempre nos atrasando para fazer alguma coisa, quando estamos sempre nos atrasando para desenvolver um trabalho, para desenvolver um trabalho, para fazer alguma coisa, sempre queremos que o outro entenda, né, as nossas dificuldades, porque nós estamos sempre ocupados, sempre estamos na correria, mas quem serve algumas das vezes coloca o tempo do outro
Então ele entende que ele tem que se esforçar o máximo possível para valorizar o tempo do outro, tá bom? Último tópico aqui pra gente fechar o nosso programa de hoje. Espero que você goste. Se você estiver gostando, deixa nos comentários, compartilhe com as pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de muitas pessoas, tá? Obrigado de verdade por toda a ajuda e por todo o auxílio de vocês. O último ponto é: quem ajuda sempre espera algo de Deus ou da igreja, diferentemente de quem serve. Quem serve não espera nada, porque já recebeu de Deus. Olha uma coisa interessante disso. Quem ajuda sempre espera algo da igreja, tá? Ou de Deus, diferentemente de quem serve. Quem serve não espera nada, porque já recebeu de Deus tudo que precisa. E aí é onde eu comecei, quando eu comecei o nosso programa de hoje, eu comecei falando para você sobre isso. Eu comecei falando com você sobre essa diferença de quem serve e quem ajuda. Porque quem ajuda está esperando receber seus títulos, está esperando receber o seu crescimento. Então ele começa como diácono, quer chegar a pastor. Ele começa como músico reserva e quer chegar ao músico principal. Ele começa como ministro, ele começa como back vocal e quer se tornar um ministro principal. Não é errado, nós temos os nossos objetivos e crescermos. Mas a maioria das vezes a gente sempre espera algum tipo de título, algum tipo de reconhecimento das outras pessoas, diferentemente de quem serve. Se ele passar 2 anos fazendo a mesma coisa, 3 anos fazendo a mesma coisa, 5 anos fazendo a mesma coisa, sendo excelente naquilo que ele faz, ele não vai se sentir menosprezado por alguém que vai chegar agora e vai começar a fazer uma função que ele se sente apto em fazer. Ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir satisfeito em continuar fazendo o que faz bem feito e vai tentar ser um auxílio para a vida dessa pessoa que está chegando. Ele não vai se sentir menosprezado, ele não vai se sentir desvalorizado, ele não vai uma confusão no meio da igreja, não vai uma confusão no meio do ministério, porque ele entende que ele já faz o que faz bem feito e vai tentar melhorar, diferentemente de quem ajuda sempre está esperando algo em troca, tá? Sempre está esperando receber algo em troca daquilo que ele está fazendo. Então é isso que eu quero compartilhar com você, que você reflita sobre isso, e para deixar mais um verso, é um verso poderosíssimo, né, que eu separei aqui pra gente, um verso poderosíssimo, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui o verso, separar aqui o verso. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 10, verso de número 45. 10:45, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para servir. De novo, desculpa, gente. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Mais uma vez, para ficar fixado em nossas mentes. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa é a palavra do Senhor. Se você está numa função hoje, seja porteiro, seja iluminação, você está sendo uma peça-chave, você está sendo parte da pulverização, parte da transformação, parte da evangelização, parte da família, parte do corpo de Cristo. Não menospreze o que você está fazendo hoje. Não tente procurar honra nos homens, não tente procurar honra nas pessoas que estão ao seu redor. Foi o que eu falei na reflexão que eu falei. Se você faz o que você faz, e se ninguém nunca agradecesse o que você faz, e se ninguém nunca agradecesse pelas suas palavras, pela sua ministração, pelo aquilo que você fez, ou pela sua parte técnica que você está desenvolvendo, se ninguém nunca te agradecesse, isso teria um impacto tão grande no seu coração que faria você parar de servir a Deus, que faria parar de você servir o reino, servir a igreja. Isso seria tão impactante no seu coração, seria tão impactante na sua vida. Então, você está mais ajudando do que servindo. Porque quem serve não se preocupa se as outras pessoas, ou se as pessoas que estão à sua volta vão te
reconhecer, vão te dar algo em troca pelos seus serviços, pelo aquilo que você está fazendo, pelo seu voluntariado. Ele vai entender que quem dá o seu devido galardão, quem vai dar a sua devida recompensa é o Senhor, porque o Senhor já fez tudo que nós poderíamos, ele já fez tudo que poderia ser feito pelas nossas vidas. Então, ele já deu seu Filho por resgate, por amor de nós. Então, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Hoje teve um tempo bem reduzido. Espero que você goste desse podcast. Lembrando que tem outros episódios, você pode acessar no nosso canal do YouTube, que é o Rádio Visão em Cristo. E eu tenho certeza que você vai gostar de todos os nossos conteúdos. Desculpa um pouco hoje pela nossa falha técnica, mas a gente vai melhorando. Conforme a gente vai crescendo, vai melhorando, tá bom? Então, a gente vai melhorando, tá? Grande beijo, forte abraço para todo mundo que esteve acompanhando a gente nesse podcast de Meu Deus. Até o próximo programa. Tchau, obrigado, gente.